sei se vocês viram, mas nessa semana, no WhatsApp da igreja e também nas redes, no Instagram, nós procuramos trazer um pouco das narrativas que levaram Jesus até a cruz. Basicamente, de segunda até hoje, nós fizemos essa jornada para meditarmos acerca da última semana de Jesus e ver os acontecimentos, o que ocorreu até levar Jesus à dolorosa e humilhante morte de cruz. Assim, nós vimos que, ao encerrar-se a sexta-feira, no sábado, há um silêncio. Primeira impressão que nós temos quando olhamos para o sábado, após a morte de Jesus, é que, de fato, a morte venceu. Mas o sábado serve também para nos lembrar, nos mostrar que a vida cristã, ela também é feita de espera, de locais escuros, de dores, de momentos que parece que Deus está distante, que Deus está longe, calado. Mas depois do sábado, o primeiro dia da semana vem. E logo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria vão até o túmulo de Jesus. Até que de repente ocorre o quê? Um grande terremoto. Um anjo vem, remove a pedra, senta sobre ela. E as Escrituras dizem que o seu rosto brilhava como um relâmpago, que as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas, olhando tudo isso, temendo de medo, desmaiam como se estivessem mortos. Então o anjo do Senhor, fala às mulheres dizendo: olha, não tenham medo. Eu sei que vocês procuram Jesus Cristo que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Venham e vejam onde estava o seu corpo. E agora, vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que estará esperando adiante na Galileia. Que manhã gloriosa de domingo, não é mesmo? A morte não o deteve. Cristo está vivo. E é dessa maravilhosa, gloriosa ressurreição que eu quero falar com vocês essa noite. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus, elas têm um valor inestimável no cristianismo. A ressurreição da morte é de fato um milagre, é algo sobrenatural, é obra maravilhosa de Deus, que ela só pode ser entendida e recebida pela fé. Às vezes, nós focamos tão somente na cruz de Cristo e esquecemos da sua ressurreição, ou quase não falamos, não lembramos. Não damos a ela, às vezes, a devida importância. Ou então, às vezes, o nosso coração parece ter dúvida acerca dessa verdade. Um autor que particularmente eu gosto muito e que acredito ser o maior escritor do século, uma referência, Pastor Tim Keller. Na pandemia, ele decide escrever um segundo livro acerca, ele escreveu primeiro sobre o Natal e agora ele é levado a escrever um livro sobre a Páscoa. E ele faz tudo isso na pandemia. E o livro que ele escreve é Esperança em Tempos de Medo. A ressurreição e o significado da Páscoa. E é tão interessante que após ele escrever esse livro, que ele é entrevistado. E ele abre o coração. E ele confessa que percebeu que a sua fé na ressurreição não é uma fé completa. Até que Keller, percorrendo o caminho de escrever esse livro, ele é diagnosticado com um câncer
E ele diz que, apesar dessa sua doença, ele é levado a um relacionamento profundo com o Senhor. Uma experiência profunda, onde o seu coração, a sua fé é totalmente transformados quanto à ressurreição. E ele diz: escrever em tempos de trevas como estes me ajudou a ver na ressurreição profundidades novas de consolo e poder. Na ressurreição nós temos esperança, nós temos consolo. A ressurreição é uma realidade, nós a encontramos nas Escrituras, encontramos relatos históricos. A ressurreição, de fato, ela é sobrenatural. Mas acontece que no século XIX, primeira parte do século, surge um movimento que pretendia remover os elementos sobrenaturais do cristianismo, para que ele se parecesse, para que ele ficasse mais próximo das sensibilidades modernas, do racionalismo. Eu só posso crer naquilo que a minha mente compreende. Ao ponto dos seus idealizadores ensinarem que não era possível crer em milagres. Por isso, era necessário se fazer uma releitura acerca da encarnação de Cristo, acerca da sua morte e ressurreição. E eles olham para esses eventos e dizem: olha, isso daí é lenda, é fábula, isso daí é uma parábola, ou é um exemplo de como viver. Esse grupo, chamados de liberais teológicos, tentaram criar um novo cristianismo. Eles não acreditavam na ressurreição literal de Jesus Cristo. Eles não acreditavam na ressurreição física e histórica. Eles dizem: olha, Jesus ressuscitou apenas no seu coração, no coração dos discípulos, mas não quer dizer que ele ressuscitou realmente. Esse pensamento ensinou que não importa se de fato esses eventos aconteceram ou não. O que importa é somente aquilo que é ético, que é moral, que visa somente aqui neste mundo. Você precisa viver bem nesse mundo. Meus irmãos, eu cito isso porque a ressurreição ela é um assunto central do cristianismo. Não tem como negarmos, não tem como darmos brecha para essas outras teologias. Não é algo que nós podemos negociar. Mas pode ser que o nosso coração precise de um encontro profundo com o Senhor, para que a realidade da ressurreição seja presente em nosso coração. Assim como quer, ou talvez haja incredulidade no seu coração, ao ponto de querer transformar o cristianismo somente em algo moral e ético. Mas saiba que negar a realidade da ressurreição é negar absolutamente tudo. Esse cristianismo liberal, o apóstolo Paulo fala que ele é anátema, é maldito. Qualquer outro evangelho que pregue diferentemente daquilo que Cristo, que os apóstolos ensinaram, é um outro evangelho. Apesar do liberalismo ter ganhado força no século XIX, em toda a história sempre existiu aqueles que tentavam negar a ressurreição. Tanto é que um dos documentos mais antigos da igreja, o Credo Apostólico, o qual nós não negociamos, faz questão de afirmar acerca da ressurreição. Portanto, o que eu digo a você, meu irmão, cuidado. Cuidado com aquele discurso bonitinho de que Jesus ressuscitou apenas nos corações. Isso tem cheiro de liberalismo e pode matar a sua fé. Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos. Amém. Ressurreição é de suma importância.
E é por isso que eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia e permanecer com ela aberta. Não estará projetado, mas o objetivo é realmente para termos um contato com ela, permanecer com ela aberta. E nós iremos fazendo a exposição do texto. 1 Coríntios capítulo 15, os versículos 1 até o 20. 1 Coríntios 15, os versículos 1 até o 20. Os irmãos encontraram? Passamos a leitura. Eu faço a leitura na versão NVT, caso alguém queira acompanhar no aplicativo. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam. Se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante, o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e, posteriormente, a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e no entanto, não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Pois bem, se proclamarmos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas, se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Amém? Amém. A ressurreição de Cristo é, sem dúvida, o maior milagre da história. Cristo vence a morte. A cruz e o sepulcro estão vazios. Se houvesse apenas o sacrifício da cruz, mas sem a ressurreição, então nós teríamos aqui claramente um sinal de fracasso e não de vitória. O texto que lemos, nós vemos que essa doutrina é tratada de maneira tão profunda, tão intensa pelo apóstolo. O contexto aqui se dá em que os irmãos de Corinto eles estavam sendo tentados a abandonar a fé e substituir o seu conhecimento, a teologia sobre Deus, pela filosofia grega. Os filósofos gregos eles acreditavam que na imortalidade da alma, mas eles não creem na ressurreição do corpo. Eles criam num dualismo filosófico, onde o espírito era essencialmente bom, mas o corpo, a matéria, era má. Tanto é que quando Paulo vai a Atenas, você vai ver isso no livro de Atos, e ele prega sobre a ressurreição.
o povo zomba dele. Pois para os gregos, a ressurreição era algo absurdo. Esse é o contexto. Entretanto, Paulo diz à igreja de Corinto que os mortos, eles ressuscitam. Mataram Jesus, o pregaram na cruz, Cristo de fato foi morto, mas a morte não pôde detê-lo. O pastor Hernandes Dias Lopes escreve: as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo vazio. O túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja. Não adoramos um Cristo que esteve vivo e está morto, mas o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele está sentado no trono, reina soberano e voltará gloriosamente. Sua vitória sobre a morte é o nosso estandarte. Que maravilha! Essa realidade, essa convicção estava um pouco abalada entre os coríntios, pois eles estavam começando a ceder à filosofia grega que dizia acerca da ressurreição. Mas o que Paulo decide fazer? Paulo decide lembrá-los do Evangelho. Paulo decide lembrá-los das boas novas que havia sido anunciado anteriormente, de que Cristo morreu por nossos pecados, de que Cristo foi sepultado e que Ele ressuscitou no terceiro dia. Depois Ele aparece a Pedro e mais a outros discípulos, mais de 500 irmãos de uma só vez. O apóstolo Paulo está mostrando a eles que a rejeição a essa doutrina comprometia toda a esperança do Evangelho. Não comprometia somente a vida presente, mas comprometia também o futuro. Estamos vendo? É a veracidade do Evangelho. O Evangelho é verdadeiro a partir da ressurreição física histórica de Jesus. A ressurreição é um alicerce da fé cristã. Sem ela, a sua fé, a minha fé, ela não se mantém. Não há motivação alguma para a vida cristã se a ressurreição fosse um mito. Se a ressurreição não tivesse ocorrido. Se ela não fosse real. Então, primeiramente, dos versículos 1 até o versículo 11, o apóstolo Paulo faz questão de mostrar a ressurreição na história. Ela de fato ocorreu. Nós temos relatos históricos. Nós temos várias provas que são incontestáveis. Paulo diz que Cristo ressurreto apareceu para várias testemunhas. E muitas, quando ele está escrevendo, ainda estavam vivas. Os discípulos viram mais de 500 irmãos. O próprio apóstolo Paulo fala que Cristo apareceu para ele também. Se o apóstolo estivesse mentindo, certamente ele cairia em descrédito. Ninguém daria moral alguma para ele. Nós temos provas históricas da ressurreição de Cristo. A ressurreição, ela não é um fato científico onde nós podemos levar um laboratório e reproduzir novamente. Não. Mas nós temos evidências acerca da ressurreição. E se não tivermos, o que a gente faz? A gente crê. É pela fé. Amém. Então, até o versículo 11, o apóstolo Paulo faz questão de mostrar essa realidade histórica. E após isso, ele vai mostrar a importância teológica da ressurreição. Está com a sua Bíblia aberta? Observe o versículo 12. O apóstolo escreve o seguinte: pois bem, se proclamarmos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Paulo está tratando seriamente do assunto. Está fazendo uma exposição mostrando que alguns deles estão rejeitando a ressurreição. E com isso, eles não estão se opondo somente a Paulo, mas eles estão negando o próprio cristianismo. Estão negando algo essencial da fé cristã.
Ou seja, muitos deles haviam atendido, entendido de certa forma a pregação do Evangelho, mas não abandonaram alguns dos elementos de culto da cultura. Eles ainda eram norteados pela cultura. Misticismo. A realidade dos coríntios não é muito diferente da nossa. A gente vê constantemente o Evangelho sendo aceito, crido, mas as pessoas tentam conciliar o Evangelho com as crenças da cultura, superstições. A realidade é muito parecida. Os gregos, diferentemente, eles estavam querendo o quê? Duas partes. Uma eterna, de origem divina, a outra mortal, feita na matéria. E os coríntios estão sendo tentados a isso. Mas Paulo está dizendo a eles, essa ideia é contrária à mensagem cristã. Essa ideia não tem base bíblica. Essa ideia não faz parte do cristianismo. O cristianismo fala da ressurreição do corpo também. E é importante. Ele diz aqueles então que negam a ressurreição, estão claramente negando o poder de Deus. Estão negando que Deus é poderoso e capaz de revogar os efeitos do pecado e garantir a ressurreição eterna do corpo. Os versículos 13 ao 15, Paulo parece que muda o discurso. Agora ele parte para uma negativa. Ele diz, ok, beleza, vocês estão pregando isso, né? Que Cristo não ressuscitou. Então vamos considerar o seguinte, vamos considerar que não há ressurreição. Ele diz no versículo 13, pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. O apóstolo Paulo está mostrando, olha, se a ressurreição não é verdade, então Cristo não ressuscitou. Quanto tempo você tem de igreja? Uns mais, outros menos. Se Cristo não ressuscitou, você está perdendo tempo aqui. Você está vivendo uma mentira. Porque você estaria seguindo um Cristo que está morto. Se não fosse real, isso faria de Cristo um mentiroso. Portanto, o apóstolo Paulo está mostrando aqui uma negativa, mostrando também as consequências caso a ressurreição não fosse real. Ele diz, versículo 14, nós vemos que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria inútil. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. Se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, Ele não seria Deus. E portanto, eu e você estaríamos diante de um falso Deus. Um Deus com um D minúsculo, morto, incapaz de ressuscitar a si mesmo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o homem que se apresentou como Messias nos Evangelhos era um impostor, mentiroso, porque dizia ser alguém e não era. Se isso fosse verdade, o apóstolo Paulo está dizendo, ei, a sua fé seria inútil. Seria inútil porque você teria depositado ela em um Deus que não pode fazer nada por nós.
Um Deus que nada pode fazer, cujo seu destino é o mesmo de um homem pecador. E eu pergunto a você, por que nós creríamos em um Deus assim? Faria sentido? Seria inútil depositar a fé em algo ou alguém que não pode nos salvar. Mas volta e meia nós fazemos isso. Queremos encontrar meios redentivos para nos salvar. Do nosso próprio jeito. Pelas nossas próprias forças. Se Cristo, se Ele não tivesse ressuscitado, então a ressurreição dos mortos não bastaria de uma falsa promessa. Se Cristo não ressuscitou, nós tampouco ressuscitaremos. Imagina como seria triste e desolador se essa doutrina bíblica não fosse verdade. Mas graças a Deus que Cristo ressuscitou. Portanto, a nossa fé não é inútil. Do contrário, conforme o autor aos Hebreus nos lembra no capítulo 11, versículo 1, que a fé é um firme fundamento, é um alicerce seguro sobre o qual nós podemos construir as nossas vidas, não somente no presente, mas a respeito daquilo que virá no futuro. A fé não é uma fé cega, mas é uma fé cheia de evidências. Mas não pense que você creu, porque certamente você disse, eu vou abrir o meu coração, o meu entendimento, eu vou crer. Não, não é isso. A fé cristã, ela é sobrenatural. Se você creu, é porque Deus abriu o seu entendimento e o seu coração para que você cresça. A fé cristã funciona dessa maneira. O apóstolo Paulo segue. No versículo 17 ele diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, nós permaneceríamos no pecado. Observe o versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Vocês observam quantas vezes que o apóstolo Paulo está falando de que a fé é inútil caso Cristo não tenha ressuscitado? É justamente para dar ênfase, para mostrar a besteira que é de não crer na ressurreição. E ele diz, olha, se Cristo não tivesse ressuscitado, permaneceríamos no pecado. Permaneceríamos mortos em delitos e pecados, como o próprio apóstolo Paulo escreve aos Efésios. E se ele não pode salvar do pecado, quem poderia? Imagina viver nesse mundo sem ter um Salvador. Que triste seria a nossa realidade. Nós ainda estaríamos em dívida com Deus e não haveria nada a se fazer para pagarmos pelos nossos pecados. Nem os nossos melhores atos, as nossas boas obras. O profeta disse que são como trapos de imundícia perante o Senhor, diante de um Deus que é perfeitamente santo. Será que nós poderíamos nos achegar diante de Deus e dar alguma desculpa? Será que nós poderíamos nos chegar diante de Deus e tentar nos justificar? Imagine que você tenha cometido pelo menos umas 300 infrações contra a lei durante o ano. E um dia você vai se achegar diante de Deus, diante dessas acusações. Será que você poderá dizer que você é inocente? Se você estivesse diante de Deus
com os seus pecados, você pediria para Deus lhe poupar? Você tentaria se justificar diante dele? Um Deus que é totalmente justo, o que ele faria? Condenado. Não tem outra escolha. Essa é a realidade. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nada poderíamos fazer. O nosso destino seria a condenação eterna. Se Cristo não tivesse ressuscitado, isso provaria que o seu sacrifício em nosso favor não foi suficiente. Estaríamos perdidos. Sofreríamos a justa ira de Deus. Contudo, outra vez, graças a Deus por Cristo, porque Ele é real e está vivo, e portanto essa realidade é um consolo para as nossas almas, sendo que antes nós estávamos afligidos pelo pecado, mas em Cristo, através da sua morte e ressurreição, a nossa dívida foi quitada. Amém. 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 E a ressurreição é um testemunho público de que Cristo é Rei, de que fomos perdoados, de que fomos aceitos, de que fomos vivificados por Ele. A ressurreição testifica o perdão de Deus pelos nossos pecados. O sacrifício de Cristo foi aceito, foi perfeito. O apóstolo Paulo segue e ele mostra as consequências. Versículo 18: se Cristo não tivesse ressuscitado, os que morreram estariam perdidos. Nesse caso, todos que adormeceram, crendo que em Cristo, estão perdidos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, aqueles que morreram crendo em Cristo, crendo em suas promessas, estariam perdidos. Não haveria mais nada para fazer, nada para reverter isso. Seriam homens e mulheres miseráveis, pois viveram uma vida sob engano. Morreram crendo em uma esperança que jamais existiria. Mas vocês lembram de Estevão? Primeiro mártir. Foi morto pela fé em Cristo. Pesquise a história da igreja e veja homens mártires entregando a sua vida ao Evangelho. Foram mortos, perseguidos devido à pregação ao Evangelho. Imaginem se Cristo não tivesse ressuscitado. Em lugar de esperança, eles encontrariam miséria. O que se poderia fazer por eles? Nada. Estariam perdidos. O apóstolo Paulo vai adiante. Versículo 19. Ele diz: se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria alegria eterna. Nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida. Somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Algumas versões vão utilizar: somos os mais miseráveis de todos os homens. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a esperança futura que Ele nos ofereceu seria somente para esta vida. Toda a minha e a sua existência estaria limitada aqui e agora, neste mundo. Você acha bastante? Pouco? É pouco demais diante da eternidade. O salmista diz que não passa de um sopro. Quão terrível isso seria!
Pois uma vida cuja esperança se limita somente a este mundo é sem dúvida uma vida infeliz. Mais do que isso, é uma vida trágica. Pois se isso é tudo que temos, então a morte é o fim de tudo. Não há o que esperar, não há esperança, não faria mais sentido. Cristo prometeu que iria diante de nós para preparar um lugar. Mas se Ele não ressuscitou, então o túmulo é o nosso único destino. Se essa vida e este mundo são as únicas bênçãos que Cristo pode nos dar, quão limitado seria o seu senhorio? Quão pequeno seria esse Deus? Não haveria eternidade para nós. Não há promessas vindouras. Não há vida eterna. O auge da vida seria somente aqui e agora. E portanto, muitos vivem dessa maneira. Se a vida passa rápido demais, se a felicidade é apenas um sopro, então comamos, bebamos, pois amanhã morreremos. Uma vida cuja esperança é limitada somente a este mundo é a pior tragédia que pode existir. Mas graças a Deus que a nossa esperança não se limita somente a esta vida, somente aqui e agora. Nós temos uma esperança que é eterna. E nisso nós nos alegramos. Amém? Amém. Outra questão, também no versículo 19, é que se Cristo não ressuscitou, não pode haver consolo e esperança para vivermos. Se Ele não ressuscitou, choramos, continuaremos chorando, pois não há consolo, não há esperança, não há motivos para crer ou sorrir. Tudo o que nos resta é pessimismo e desespero diante das circunstâncias da vida, diante dos sofrimentos que enfrentamos. Tudo que, se Cristo não ressuscitou, tudo que Ele tem a nos dizer é que um dia morreremos, e então o livro se fechará e não terá mais nada. Novas histórias não serão mais contadas. Tudo acabará. Se Cristo não ressuscitou, então todo o sofrimento que enfrentamos aqui é em vão. A alegria não virá pela manhã. Nós continuaremos a chorar. Nós permaneceremos em desespero, porque não haverá ninguém para enxugar toda lágrima. Se Cristo estivesse morto, Ele não poderia lhe dar paz. Ele não poderia lhe dar consolo e esperança neste mundo. Se Ele não estivesse vivo, onde estaria a sua fonte de paz, alegria ou satisfação? Não teria. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, depois dessa negativa, depois de mostrar, olha, assim, então Cristo não ressuscitou, as consequências são essas, ok? Mas veja bem, versículo 20. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Amém? Amém. Sabe o que é isso? É pelo menos mais uma razão que Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos dá para celebrarmos a ressurreição. De que ao ressuscitar, Cristo se tornou a primícia dos que dormem. O que isso significa? Que a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição, da ressurreição de todos os crentes. Ele é o primeiro. E com isso nós podemos descansar. E que os sofrimentos presentes
não se podem comparar com a glória que há de ser revelada. Em outras palavras, a ressurreição de Cristo é a prova que nós ressuscitaremos e viveremos eternamente com Ele. Amém. Louvado seja o Senhor. É a nossa garantia. E porque Cristo ressuscitou, nós temos promessa, sabe de quê? De dias melhores. Dias em que o sofrimento não mais existirá. Em que a morte ela será definitivamente vencida. Porque Cristo ressuscitou. Há consolo. Não somente para aqueles que vivem, mas também para os que morreram na fé. Porque Cristo ressuscitou, a morte já não tem poder eterno sobre os cristãos. Embora ela pareça vitoriosa por um breve instante, seu aguilhão foi quebrado. Já não tem mais domínio sobre nós. E é isso que nós cremos, porque o próprio Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que morra, viverá. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Porque Cristo ressuscitou, nosso passado, presente e futuro estão garantidos nele. Porque Cristo ressuscitou, nós temos consolo para essa vida. Podemos enfrentar os momentos difíceis com os olhos nele. Somente a ressurreição de Jesus dentre os mortos tem poder para produzir fé e esperança em nosso coração. Que a ressurreição de Jesus seja mais do que um fato a ser celebrado, mas que seja uma realidade presente em seu coração. Amém? Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estamos aqui. Porque há 2000 anos o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Há milhões e milhões de seguidores que foram alcançados por Ti. Sua ressurreição é real. O Senhor vivo está. E por isso, Pai, nessa noite, neste culto de Páscoa, nós celebramos a Sua morte e ressurreição. Celebramos a isso porque o Senhor nos deu vida. Não uma vida somente para aqui e agora, mas aqui nós já desfrutamos do Teu reino, já desfrutamos das bênçãos prometidas pelo Senhor. Mas nós aguardamos aquele dia onde desfrutaremos plenamente, e não será apenas por um passar de tempo, mas será eternamente, Pai. Assim nós cremos, confiamos em Ti, e aguardamos o grande dia que o Senhor retornará. E enquanto o Senhor não retorna, nós celebramos, nós participamos da Tua mesa. Por isso, nessa noite, Te pedimos que o Seu Espírito comunique em nosso coração a beleza e graça de anunciar o Senhor, anunciar a Sua morte, ressurreição, até que o Senhor venha. Amém? Meus irmãos,